É nosso convidado no Primeira Hora de hoje, Luís Filipe Lages, professor da Universidade Nova de Lisboa. Vamos falar de internacionalização. Muito bom dia, Luís Filipe Lages. Muito obrigada pela sua presença no Primeira Hora. Hoje em dia, o tema da internacionalização é recorrente, tanto ao nível das empresas como também ao nível da formação no ensino superior. Porquê? Muito bom dia, obrigado pelo convite. O que se passa hoje em dia é que os mercados domésticos estão saturados e perante este novo cenário as empresas têm que crescer, não é? E assim têm que ir à procura de soluções fora do nosso mercado. Portanto, nesse contexto, se nós virmos, por exemplo, no caso das exportações portuguesas, elas têm vindo a crescer ao longo dos anos. Da mesma forma que os mercados internacionais são atrativos para as empresas portuguesas, o mercado doméstico também começa a ser atrativo para as empresas internacionais. Por exemplo, como é do seu conhecimento, no ano passado houve 4 empresas que investiram mais de 6 mil milhões de euros no nosso país. Portanto, esta questão da internacionalização é boa nos dois sentidos. Se olharmos para o caso, como tinha mencionado, do ensino superior, também o que se nota é que os alunos, os próprios professores, começam-se a perceber que se tiverem esta visão global e local em simultâneo, conseguem crescer muito mais do ponto de vista pessoal e ser com soluções muito mais positivas para problemas que nós temos hoje em dia, como, por exemplo, casos de emprego. Não é? Então, na sua opinião, é possível combinar uma perspectiva local e global ao mesmo tempo? Sem dúvida. Possível e faz sentido, é Exatamente. E eu acredito que dessa forma se podem encontrar soluções muito mais positivas para os problemas que nós temos hoje em dia no nosso país. Por exemplo, questões como a pobreza, questões como o desemprego. Se nós pensarmos numa perspectiva global, por vezes não há que reinventar a roda. As soluções já foram desenvolvidas noutros países que podemos trazer para o nosso país. E da mesma forma, existem várias soluções que nós vemos frequentemente. Por exemplo, no caso da Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa, nós vemos soluções apresentadas por vários alunos que vêm de outros países que são muito úteis para o mercado nacional. Soluções para o mercado português, que Exatamente. trazem de fora. Por exemplo, Quer dar exemplos? Sim, eu posso dar bastantes exemplos. Por exemplo, houve um curso, nós temos várias equipas multiculturais na Universidade Nova de Lisboa e, por exemplo, um grupo de alunos apresentou o puzzle da pobreza. O que é este puzzle da pobreza? Portanto, era convidar as empresas a comprar uma peça do puzzle para depois daí sair uma receita para ONGs, organizações não governamentais. Houve outro grupo de alunos, por exemplo, se focalizou em tentar resolver o problema de idosos e fez vários estudos de mercado e, por exemplo, descobriram que os idosos tinham vários acidentes nos transportes públicos. E saiu com uma série de recomendações, uma série de soluções que foram apresentadas posteriormente às várias empresas de transportes públicos em Portugal. E, portanto, são insights não só de alunos portugueses, mas também de alunos estrangeiros. Este conceito de pensar globalmente e agir localmente deu origem à visão glocal. Exatamente. O que é que mudou nesta visão? Eu posso apresentar, talvez, aqui para esta câmara. Portanto, se virmos aqui, tipicamente o que existe uma preocupação ou tradição... Queria que mostrasse mais um bocadinho, que não deu tempo para vermos lá em casa. Acho que assim está melhor. Portanto, se olharmos para este gráfico aqui, existe tipicamente 2 escolas de pensamento. Uma escola em que diz nós devemos ter uma orientação para os mercados globais. Existe outra escola de pensamento que diz nós devemos ter uma orientação para os mercados locais. O que aqui nós vimos apresentar, ou o que tem sido discutido, e isto acaba por ser, digamos, uma forma ligeiramente diferente de pensar, é que nós podemos beneficiar se pensarmos simultaneamente nas 2 dimensões. Portanto, nós não temos que dizer que a solução certa é global ou que a solução certa é local. Agora, se nós conseguirmos pensar nas 2 soluções em simultâneo, como nós fazemos com os nossos alunos constantemente, as soluções finais vão ser bastante mais interessantes. Porquê? Porque acaba por haver pensamento lateral, não é? O que é que vai acontecer? Os alunos vão olhar para soluções que já existem nos seus mercados, que não são necessariamente Portugal, não é necessariamente Lisboa, pode ser a Régua, pode ser o Porto, etc. Vão pensar em cidades internacionais, Xangai, Singapura, São Paulo, etc. E, portanto, através da combinação de todas as soluções que existem nestes mercados, vão sair, digamos, com uma nova receita para um
um problema que existe no mercado local. É possível, por exemplo, adaptar modelos de negócio para Portugal? Exatamente. Eu, por exemplo, quando dou formação a executivos, isso é algo que os meus alunos têm que fazer constantemente. No fundo, é tentar identificar um problema muito concreto e depois, para resolver esse problema, são desafiados a pensar em termos globais e locais. Por exemplo, na minha última formação para executivos, o que eu lhes disse foi o seguinte: vamos tentar criar uma torre. Dei-lhes 500 gramas de esparguete e um rolo de fita cola. Eu disse, vamos tentar criar uma torre, mas não se esqueçam que esta torre tem que pensar numa visão global. Esta torre pode ser um cruzamento das pirâmides, sei lá, do Egito, com a Torre Eiffel, com a Torre de Pisa, com o Empire State Building, etc. E depois, no final, as torres que saíram foram bastante interessantes e muitas delas out of the box. Por exemplo, houve um grupo que disse que como o desafio era tentar ter a torre mais alta, o que eles fizeram foi colar o esparguete na parede do chão ao teto. Outro grupo que a torre começou a cair com o peso e eles chamaram-lhe então a Torre de Pisa. Houve outro grupo que argumentava que a torre deles, como não se aguentava, puseram-lhe uma corda, andavam com ela pela aula a dizer, ok, isto é Hanging Tower e vai trazer muitos turistas para o nosso país. Portanto, é um bocado este desafio que se põe neste momento às empresas portuguesas. É como é que nós podemos, empresas, organizações e até às próprias pessoas, não é? Como é que nós conseguimos pensar fora da caixa para sair com soluções para resolver os nossos problemas do dia-a-dia? Porquê é que é importante pensar, obter uma visão local, nomeadamente no que toca às empresas europeias? Se nós pensarmos, por exemplo, vamos nos pôr no lugar de um gestor de uma empresa europeia. Se eu achar que Portugal, Espanha ou a França é o centro do mundo, se nós olharmos para o mapa mundo, portanto, o mapa mundo é quase invisível. Não sei se já alguma vez teve a oportunidade para olhar para um mapa mundo à distância. A dimensão de Portugal é praticamente invisível. Logo, se nós estivermos a dizer a solução para resolver o problema no nosso país tem que sair deste cantinho no mundo, que é praticamente invisível, nós estamos a limitar o potencial da nossa criatividade de uma forma infinita quase, não é? Agora, uma empresa, ou um aluno, ou no fundo qualquer pessoa, até para a nossa vida pessoal, se nós dissermos, ok, para resolver este problema neste cantinho pequenino, vamos pensar no mundo. De certeza que vão ser ideias muito mais interessantes. Há cada vez mais líderes nacionais que acreditam que os lucros das suas empresas dependem de mercados de expressão portuguesa. Por exemplo, Angola, Moçambique, Brasil, acredita que nestes mercados também ter uma visão local é importante. Sem dúvida. Apesar destes mercados estarem em crescimento, nós podemos ver que estes mercados também podem beneficiar de economias de escala, podem, conseguindo entrar em novos mercados, atrair quadros mais qualificados, por exemplo. Se tiverem a experiência de mercados internacionais, podem novamente trazer soluções mais criativas para resolver os problemas no mercado doméstico. Portanto, existe uma infinidade de vantagens nesta questão de pensar global e local. E no caso das pessoas, especificamente, Exatamente. também é importante ter essa visão? Eu acho que é crítico. Por exemplo, eu com os meus filhos, dou-lhes um desafio todas as sextas-feiras à noite, que é, hoje é o dia de pensar local. E neste dia, eles, se não quiserem comer de faca e garfo, podem fazê-lo. E porquê? Porque eu, se um dia estiver com eles na China, eles vão me questionar, mas toda a vida me disseste que a única forma de comer era de faca e garfo. Se eu estiver com eles na Índia, um dia eles vão me dizer, mas tu toda a vida me disseste que a única forma de comer é de faca e garfo. Portanto, nesse dia, se eles quiserem comer no chão, tudo bem. Se quiserem comer, ver televisão, têm a liberdade para o fazer. É óbvio que existe sempre restrições, não é? Se eles quiserem saltar da janela, não o podem fazer, não é? Como é óbvio. Mas pronto, no fundo é dar espaço à criatividade. E eu acho que falta muito esta dimensão junto às nossas empresas, que é, tipicamente nós dissemos, esta fórmula resultou nos últimos 30 anos. E, portanto, existe uma resistência imensa à mudança. Exatamente. E, portanto, o grande desafio para os gestores nos nossos dias é que nós não nos podemos esquecer... Tem que alargar horizontes. Sem dúvida. Portanto, nós não nos podemos esquecer que já não estamos na época, eu chamo-lhe BG, que é Before Google. Nós estamos na época After Google. E a época After Google, ok, apesar do mundo já ser muito mais plano,
é um mundo também SPAC. E, portanto, SPAC na medida em que existem várias diferenças em termos globais. Estamos a chegar ao fim do nosso tempo e não queria deixar de lhe perguntar, no caso de pessoas, por exemplo, desempregadas, como é que elas podem usar essa visão para seu benefício? E encontrar um podem emprego, começar, se nos pusermos no lugar de uma pessoa desempregada, podem começar logo por pensar, ok, se eu pensar não só localmente, mas globalmente, o meu mercado é logo muito maior. Por outro lado, se aproximarem de um gestor de uma empresa, por exemplo, se eu estiver a recrutar alguém e alguém vier ter comigo, eu não estou a pensar contratar alguém, mas alguém vier ter comigo e disser, eu consigo trazer valor acrescentado para a sua empresa, por exemplo, trazer um produto ou uma ideia que eu tenho para o mercado internacional. Essa pessoa, no fundo, está a criar o seu próprio emprego, porque vai trazer valor para a minha empresa, não é? E, como é óbvio, eu vou acabar por contratá-la e criar o próprio emprego para essa pessoa. Porque, à partida, o emprego está criado. Porque essa pessoa descobriu uma nova oportunidade para a minha empresa crescer. E todas as empresas querem crescer, não é? Luís Filipe Lage, muito obrigada pela sua presença, pelos seus comentários e até a próxima. Foi um prazer. Fazemos agora uma curta pausa no Primeira Hora. Até já.